Bom, então o BGP, o que ele faz, né, é trocar informações de subredes com os AS vizinhos e propagar essas informações para os roteadores que são internos ao AS. Um último ponto, que talvez seja o mais importante, é que ele determina as boas rotas, né, boas aí entre aspas, porque é baseado não somente em desempenho, né? A gente viu que todos os outros protocolos são focados em desempenho. Já o BGP, ele tem o desempenho, mas isso é secundário. O mais importante para ele são as políticas, né? Quando eu digo desempenho, eu estou me referindo, por exemplo, àqueles custos que a gente coloca nos enlaces. Quando a gente diz, esse enlace tem custo 5, ou custo 3, ou o custo que for, né? Quer dizer, esses custos têm a ver com a qualidade do enlace, como a gente já falou, né, que o administrador pode escolher. Bom, por conta mesmo de ser um protocolo que acaba sendo o protocolo da internet, o BGP é muito complexo. Né? E aí a gente, claro, nenhum desses protocolos a gente viu em profundidade, certo? Todos eles a gente viu de forma mais abrangente, né, do que profunda. Então o BGP ele opera em cima de TCP, certo? É um protocolo que troca mensagens em cima do TCP usando a porta 179. Existem aí duas seções, certo? BGP, e elas não correspondem aos links físicos, ou seja, um nó ele tem seções BGP para todos os roteadores que falam BGP na rede, certo? Então, no caso aí, por exemplo, o AS1, ele tem ligações com o 1C, por exemplo, tem ligações com um A, um D e um B, tá? Essas ligações são conexões TCP, não necessariamente links físicos, tá? São conexões TCP. Os links físicos poderiam estar de qualquer forma, poderia estar, por exemplo, um B ligado a um D, que se liga a um A, que se liga a um C. O mais importante são as seções TCP, certo? Que é o que a gente está falando aqui. Então é lógico, é uma ligação lógica. Então essas seções internas ao AS são chamadas de IBGP e as externas são chamadas de EBGP, né, que são feitas apenas entre os roteadores de borda. Tá? Não é só um nome, mas no fim o que eles fazem é trocar informações. O que vai mudar de uma forma para outra são as políticas que são adotadas em cada uma delas. Né? Quando eu estou falando com externos, eu checo as mensagens para impedir, para, por exemplo, descartar mensagens que não sejam interessantes para o meu AS. Tá? Quando eu falo mensagens, eu estou falando de mensagens de roteamento, não de dados que eu devo rotear. Isso é diferente. Tá? Bom, então o BGP ele troca informações que são o prefixo, né, a subrede, tá? Mais uns atributos. Isso é o que ele chama de rota. Existem vários atributos, mas aí dois importantes que a gente deve apontar é o ASPath, que contém uma lista de ASs através dos quais o comunicado para o prefixo passou, ou seja, eu tenho um vetor de caminho. Eu tenho os caminhos, uma lista com os ASs pelos quais eu devo encaminhar mensagens para esse determinado prefixo, certo? Então é como se viesse a rota, tá? Vem a rota e vem um caminho de ASs que eu uso para chegar àquela rota. Além disso, eu tenho um outro atributo que é o próximo salto, que indica a interface do roteador de borda do próximo salto. Então, essa mensagem ASPath, ela serve para que eu consiga, por exemplo, saber por quantos AS essa minha mensagem vai passar. Por quantos AS essa mensagem que eu encaminharia, né, para esse destino, por quantos ele vai passar? Isso, para que serve isso? Serve no momento em que eu recebo, por exemplo, a mesma rota vinda de dois caminhos diferentes, de dois AS vizinhos meus, né? Então, voltando aqui,
Por exemplo, o AS1 poderia receber uma rota para a rede, vamos dizer, 200.10.1 barra 0, desculpa, barra 24, tá? Tanto desta rede quanto desta rede, porque eu posso ter uma rede que está aqui fora e que estaria ligada aos dois, certo? Então, essa rede que está fora, né, vamos dizer assim, do desenho aqui, e que estaria ligada aos dois, seria uma rede acessar, e eu teria, por exemplo, dois caminhos diferentes. Imagine que o caminho pelo AS2 passasse também por outros AS, certo? Por outros AS. Tá? E o caminho pelo AS3 não passasse, fosse direto. Então, o vetor de caminhos do AS que eu quero chegar, desculpa, o vetor de caminhos quando chegar ao AS1 vai conter o AS3 e o AS de destino. Já o mesmo endereço vindo pelo AS2 vai conter a lista de todos os AS que estão no caminho até o AS de destino. Então, basicamente, o vetor de caminhos serve para eu ver qual é o maior caminho. Porém, ele é explícito, né? Ele não é um número somente de AS, mas ele diz quais são os AS. O roteador de borda recebe uma nova rota, ele usa sua política de importação para aceitar ou rejeitar a nova rota. Política de importação, certo? Basicamente, tem algumas regras, tá, para eliminar rotas que sejam recebidas. Então, primeira regra é esse chamado atributo de preferência local. Um valor definido pelo administrador é adicionado à rota na borda. Esse atributo de preferência local, na verdade, é o que faz toda a mágica. Se eu perceber que aquela rota não é interessante para o meu AS, eu vou colocar essa rota com um valor bem alto, certo? De modo a evitar, desculpa, com um valor bem baixo, de modo a que se escolha sempre a mais alta, tá? Quando eu tenho que escolher entre duas regras e elas têm o mesmo valor de preferência local, eu uso o ASPF, que é aquele outro atributo, tá certo? Mais curto. Ou seja, a primeira regra, a regra de preferência local, ela tem a ver com política. Ela tem a ver com escolha de rota. Enquanto que a segunda e terceira regras, elas têm a ver com desempenho. Então, quando eu resolvo a parte política, eu vou para a parte de desempenho, certo? Então, eu vou escolher o vetor de caminhos mais curto e vou usar a que tem a next hope mais próximo, ou seja, vou encaminhar para o roteador de borda mais próximo, tá? Isso que a gente chama de roteamento da batata quente, tá? Ou seja, eu vou sempre mandar, se eu tiver duas opções, eu mando para a mais próxima. As políticas de roteamento que a gente tem clássicas são essas duas aí, tá? O ISP usa serviço de trânsito para clientes, e ISPs são pares de outros ISPs de mesmo nível. Então a gente tem trânsito e tem par. Trânsito, então, vai ser aquela política que eu uso para os meus clientes. Ok, então toda rota que vier do meu cliente para mim, certo? Eu vou propagar para o resto da internet. Por quê? Porque se é meu cliente, eu tenho que fazer com que ele seja acessível ao resto da internet, e isso se dá através de mim. Os clientes pagam por isso, então é necessário fazer o encaminhamento dessa rota. Vou aceitar quaisquer rotas que venham da internet, eu tenho que entregar para o meu cliente. Eu tenho que repassar para o meu cliente. Então, isso é o serviço de trânsito, né? Notem que isso é uma política que é feita fora da internet, ok? São os ISPs fazem acordos com seus clientes. Então, eles assinam um contrato e nesse contrato eles dizem que eles são trânsito, tá? No caso, ISPs podem ter contratos com outros ISPs. Trânsito, eles podem
no caso ISPs menores, podem contratar ISPs maiores, e aí eles são, o ISP maior é trânsito, o ISP menor é um cliente, ou eles podem fazer um acordo de par, certo? Serem pares. E aí, basicamente, cada ISP aceita tráfego do outro ISP para seus clientes, mas não enviam tráfego do resto da internet para os outros, certo? Então, se eles não são clientes, se eles não fizeram um acordo como clientes, são um par, então eles tentam enviar tráfego um dos outros, certo? A não ser que isso esteja em contrato. Então, os ISPs, entre si, eles tentam não pagar, basicamente. Tá? Então, vamos ver aqui um pouco dessas políticas de roteamento nesse exemplo. Então, a gente tem aí 3 AS, tá? AS1, AS2, AS3 e AS4. E a gente tem as redes A, B e C, tá certo? Nos links aí, vocês podem ver TR e PE, tá certo? TR é de trânsito, PE é de peering, certo? Que é par, que é o que a gente chamou de par. Então, o AS2 é um par do AS3, o AS3 é um par do AS4. O AS2 é trânsito para a rede A, e o AS3 é trânsito para a rede B, e o AS4 é trânsito para a rede C. O AS1 é trânsito para os outros AS. Beleza, né? Ok, então, o AS2, quando ele for divulgar rotas para o AS1, ele vai enviar a seguinte rota. Para alcançar a rede A, você tem que mandar, ou seja, para esse vetor, esse aqui é o vetor de caminhos, certo? É aquela lista que a gente falou. Basicamente, para o AS1 chegar no AS2, na rede A, ele tem que enviar para o AS2. O AS1, ele divulga para o AS2 a seguinte rota. Para chegar na rede, envie para AS1, que eu envio para o AS3 e isso chega na rede B. Notem aqui o detalhe, tá? Como o AS1 é trânsito tanto para 2 quanto para 3, então ele tem que informar para 2 a sua política, a sua rota, tá? Que é a rota para chegar em B, tá certo? Porque B é cliente, a AS3 é cliente de AS1. Então, toda rota que o AS3 enviar para o AS1 tem que ser mandada para o resto da AS2 e AS4. Agora percebam o seguinte, o AS2 ele também recebe a rota para B passando diretamente pelo AS3, certo? Porque ele é um par de AS3, tá? E B é um de AS3. Então, como B é um cliente, ele tem que divulgar a rota para todos, para toda a internet, inclusive para os pares. Tá? Vejam só, vem a pergunta, qual é a rota que o AS2 escolhe para B? Aí pode falar, ou jogar no chat, ou fazer alguma coisa. Alguém se pronuncia aí? Acho que todos caíram. Ou estão vendo algum outro site da internet, quem sabe. Bom, vejam só. Não sei, muito bem, muito bem. Diego disse que é o S2 para o S3. Isso, via PE, perfeito, perfeito. Por quê? Tá? Porque, veja, eu tenho duas rotas para chegar ao mesmo destino. Porém, pelo slide anterior, a gente vê pelo slide 10, a gente vê o seguinte, quando eu tenho duas rotas e elas têm a mesma preferência nesse caso, tá? Eu vou usar o ASPath, ou seja, o caminho mais curto.
que nesse caso é indo diretamente pelo AS3, porque eu passo somente por um AS. Perfeito, certo? Então a gente manda somente o AS3 porque vai ser mais rápido, tá? Agora, vejam o seguinte, essa outra pergunta, tá? Por que é que o AS3 não repassa a rota de C? Então reparem, né? Olha só, C é cliente de AS4, ok? Desculpa, a S4 envia para a S3 a rota para chegar em C, S4. Muito bem. Porém, o AS3 não repassa essa rota para frente, tá? Então, por que o AS3 não repassa para o AS2 esta rota? Alguém tem alguma ideia? Não, Tiago respondeu. Não tem nenhuma ideia por que isso acontece, né? Vejam, se a S3 passasse esta rota para C, né? E transmitisse para A, ele ia transmitir algo assim: para atingir C, mande para mim e mande para a S4. Pergunta: a S3 recebe alguma coisa de C? Ele tem um contrato com C? Não, né? Muito bem, Fabiana. Ele não tem nenhum contrato com C. Então, ele não tem nenhum lucro em mandar tráfego de C. Não há lucro para a S3 em mandar esse tráfego, em encaminhar tráfego que seja com destino para C. Tá? Veja que com isso é o AS4. Perfeito, perfeito, Rafael. Ele mandaria pelo AS1. Basicamente, a rota para. Tá. Deixa eu entender sua pergunta, Rafael. Rafael, não, Diego. Você está perguntando ele quem? O AS3 ou 2? Bom, eu vou responder usando. Beleza, a S3 para o S2, tá? Veja que o S3 não divulga a rota para C, certo? Se ele quiser mandar dados para C, ele manda via S4, tá? Veja que é diferente, tá? Uma coisa é por onde ele vai mandar os dados, outra coisa é a divulgação das rotas. O que a gente está tratando é a divulgação da rota. Então, a S3 não divulga uma rota para C. Agora, o AS2, como é que ele vai ficar sabendo da rota para C? Por meio de AS1. Porque a S1, como vocês podem ver ali acima, aqui acima, vocês podem ver que a S1 divulga uma rota para C. Exatamente como o AS4 faz. Por quê? Por que o AS1, aí agora já é o contrário, né? Por que o AS1 tem interesse em divulgar a rota de C? Porque ele está divulgando a rota que veio de um cliente. Certo? Então a S4 é cliente de S1, logo a S1 tem que encaminhar para para a internet. Certo? Então se vem de um cliente, você tem que mandar para frente. Se não é um cliente, como é esse caso, ó, a rota C vem de um par, não é um cliente, então não tem obrigação de fazer isso. Então, basicamente, é assim que funciona o roteamento na internet. Vejam que em algum momento a gente tem as relações de trânsito, certo? Que permitem o encaminhamento das rotas para todos. Mas entre os pares são encaminhadas somente rotas locais, né? Que são de interesse dos pares. Tá? Então, basicamente, se não é meu cliente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho que encaminhar a rota dele, certo? Essa é a regra básica aí. Tá? Bom,
Então, eu acho, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Bom, por que os protocolos intra e intra-S são diferentes? Bom, são diferentes por um motivo muito simples, tá? O protocolo intra-S, ele não somente lida com desempenho, mas como também com essa parte mais administrativa, que tem a ver com política, que tem a ver com questão monetária. Se eu recebo dinheiro, se eu não recebo dinheiro, se vale a pena eu mandar para frente, se não vale a pena, certo? Se o meu acordo é de trânsito ou se o meu acordo é de peering, qual é o tipo de relação que eu tenho com aquele AS. Né? Desculpem. Já o intra-S, a gente está falando de redes que tem uma única administração, certo? Que estão sob administração de um único órgão ou de uma única empresa, tá? E aí não são necessárias essas políticas de decisão, né? A política não é um ponto importante, o mais importante é o desempenho. Quanto melhor eu usar a minha rede e mais cedo eu me livrar do tráfego, mais interessante é para mim, certo? Então, no intra-S, desempenho é a maior preocupação. Outra questão é de escalabilidade, certo? No tráfego intra-S, a questão de escalabilidade ela é de suma importância. Por isso que esse protocolo BGP ele já foi muito estudado, quer dizer, ele vem sendo sempre muito estudado, certo? É um dos protocolos que mais, como eu já falei, mais se mexe é o BGP, né? Então, uh, não é assim, é algo de extrema importância que ele seja escalável. Por quê? Porque todos os AS usam ele. Então, quanto mais AS eu tenho, mais gente eu tenho trocando informação BGP. Né? Já os protocolos intra-S, mesmo se a gente pensar no SPF, por exemplo, ele mesmo já tem maneiras de resolver seu problema de escalabilidade. A gente viu a questão da hierarquia. E mesmo quando um protocolo não permite hierarquia, a gente ainda assim tem uma forma, né? Que é basicamente criar dois AS e usar o BGP para conectar esses AS. Ou seja, uma mesma, e aí é um ponto importante, um mesmo ISP, ele pode ter mais de um, ou melhor, ele pode ser mais de um AS. Então, eu posso ter um ISP que, na verdade, é dividido em vários AS. E isso é comum, principalmente com ISPs grandes que são espalhados pelo mundo. Tá? Em questão de desempenho, como eu já falei, no intra-S as políticas são dominantes em relação ao desempenho, e no intra-S a preocupação maior é desempenho, certo?